Só trabalha para o bem. Eu não quero que esse samba. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e não sei se vocês estão ouvindo essa música aí de fundo. Então, vou dar pausa aqui para explicar a vocês o que é isso. Então, essa música é um jingle feito na época das eleições de 1930 para o candidato Júlio Prestes. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês, dando sequência aí à nossa aula anterior sobre a crise da República Oligárquica no Brasil. Hoje eu vou dar sequência e explicar para vocês o que foi a chamada Revolução de 30 e por que ela é tão importante para a história política do Brasil. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa estudar desse conteúdo é o governo de Washington Luiz. Então, Washington Luiz ele governou de 1926 a 1930. Ele governava pela oligarquia paulista. Lembre, nessa época estava em vigor no Brasil um acordo político que chamava-se Política do Café com Leite. Por que desse nome? Você lembra? Porque dizia respeito aos produtos das principais oligarquias do país, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, grande produtor cafeiro, e Minas Gerais, produtor de leite. Vamos começar mostrando algumas informações importantes sobre o governo de Washington Luiz. Eu trouxe alguns slides para vocês possam acompanhar melhor, então fiquem de olho aí na tela. Washington Luiz tinha um lema que era conhecido assim: governar é abrir estradas. Então, Washington Luiz ele foi o último presidente da República Velha. Lembre que nós podemos chamar também de Primeira República, esse período que vai de 1889 a 1930. Então, eu coloquei aqui no slide algumas das características mais importantes do seu governo, mas enfatizando essa questão da preocupação com a malha rodoviária que o presidente tinha. Inclusive, tem uma rodovia em São Paulo que leva o seu nome, como mostra aí na foto, a rodovia Washington Luiz. Então, o que acontece? Seguindo esse lema de construção de rodovias, de abrir estradas pelo Brasil, houve a inauguração da primeira rodovia asfaltada do país. Isso aconteceu em 1928 e a rodovia em questão se tratava da Rio de Janeiro Petrópolis. Esse percurso que até então era feito por estradas de terra. Muito complicado, né? Além disso, no quesito economia, foi durante o governo Washington Luiz que o Brasil sofreu com os efeitos da chamada crise de 29, uma crise econômica, uma depressão profunda que acometeu o liberalismo econômico do início do século XX. Então, essa crença toda que se existia em torno do liberalismo foi estremecida por conta dessa grave crise, que teve seu estopim com a quebra da Bolsa de Nova York, lá em 1929. O Brasil tinha relações comerciais com os Estados Unidos, que foi o epicentro dessa crise. Então, o Brasil, que exportava café, sofreu com essa grave crise e, por consequência, o café ficou estocado, armazenado e não pôde ser vendido, né? E, no quesito social, nós temos aí o crescimento do movimento operário. Como eu falei para vocês na aula anterior, o operariado ele começa a ser um protagonista importante dos movimentos na Primeira República. O operariado que organiza greves, e aí nesse momento o operariado continua organizando essas greves e o governo de Washington Luiz reprime duramente essas manifestações. Gente, a partir de agora, a partir desse slide é que a treta vai começar. Não. Então, chega ao fim o governo do Washington Luiz, ou melhor, estava prestes a terminar, e aí na corrida para a sucessão presidencial, os candidatos começam a surgir, os partidos começam a lançar os seus candidatos, como é comum até hoje. Então, o que acontece? O Washington Luiz, que governava pela oligarquia de São Paulo, ele era apoiado por essa oligarquia, ele deveria indicar um presidente mineiro, ou seja, ele deveria indicar o nome de alguém que representasse a oligarquia de Minas. E esse nome já estava sendo cogitado e seria o nome de Antônio Carlos, que era governador de Minas Gerais. No entanto, o Washington Luiz fez o quê? Ele indicou outro paulista para a presidência da República. Isso mesmo, pessoal. Ele indicou, como vocês podem ver aí no slide, o nome de Júlio Prestes, na época. Então, o que acontece?
Quando o Washington Luiz faz isso, quando ele indica outro candidato por São Paulo à presidência e deixa Minas Gerais de fora desse jogo, ele rompe, ele quebra esse acordo que existia entre as oligarquias, que a gente conhece como política do café com leite. Então, entram em cena as oligarquias chamadas de dissidentes. Observe aí no slide que eu coloquei o seguinte, que o Júlio Prestes, ele concorria, ou seja, ele foi lançado pelo PRP, Partido Republicano Paulista, que nesse período tinha uma atuação bem, vamos dizer assim, destacada na política, ao lado do PRM, que juntos, né, fazem esse revezamento da política do café com leite. Então, na sequência, o que acontece? Com a indicação do Júlio Prestes à presidência da República, ou melhor, como candidato, né, o que acontece? Como é que essa história se desenhou? Já que o Washington Luiz, que era o presidente, indicou para ser o seu sucessor um paulista, o Júlio Prestes, uma chapa de oposição foi formada. E essa oposição se chamava Aliança Liberal. Essa chapa, ela congregava as oligarquias chamadas de dissidentes, como eu falei agora há pouco. E ela congregava setores oligárquicos de Minas Gerais. Veja, nem todo mundo lá participava da política do café com leite, não. Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul. Então, esses 3 estados eram os protagonistas da chamada Aliança Liberal. Vejam no slide. As oligarquias de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba defendiam os nomes de Getúlio Vargas e João Pessoa. Ou seja, Getúlio Vargas ele foi pensado para ser o presidente da República e João Pessoa para ser o seu vice. Getúlio Dornelles Vargas era gaúcho e o João Pessoa Cavalcante era paraibano. Então veja que você tem aí pessoas que contemplam essas oligarquias, os estados das oligarquias dissidentes. Isso é muito importante. Então, foi lançada a chapa da oposição e a Aliança Liberal, ela tinha um programa contrário às oligarquias dominantes. Então, muita gente se aglutinou em torno da Aliança Liberal e muita gente era tenente das classes médias, etc. Então, ou dessas oligarquias dissidentes, como eu acabei de falar. A situação começa a ficar mais tensa quando acontecem as eleições de 1930. Então, veja, Washington Luiz indicou Júlio Prestes. A Aliança Liberal indicou Getúlio Vargas. Mas preste atenção, isso não quer dizer que outros candidatos não participaram da eleição. Participaram, mas eles tiveram uma participação muito pequena, um quociente de votos muito pequeno. Então, o que acontece? É chegado o dia da eleição, 1º de março de 1930, os brasileiros vão às urnas. Lembre da questão do voto na Primeira República, a restrição aos analfabetos, mulheres, menores de 21 anos, etc. Quem vence a eleição de 1930? O grande vencedor foi Júlio Prestes, isso mesmo, o candidato do PRP. E a Aliança Liberal sofreu a derrota. Getúlio Vargas perdeu, observe aí. O Júlio Prestes teve uma considerável votação, né? Uma vitória quase que esmagadora em cima do Getúlio. No entanto, aqueles que estavam do lado do Getúlio Vargas, lá da Aliança Liberal, afirmaram que essa, como tantas outras eleições, haviam sido fraudulentas. Isso era muito comum na Primeira República. As eleições, o voto não era secreto, então abria uma grande margem para fraude nessas eleições. Então, as pessoas que estavam do lado de Getúlio Vargas alegaram que esse foi um truque, foi uma fraude para facilitar a vitória do Júlio Prestes, já que este era candidato do presidente Washington Luiz. Então, Antônio Carlos, que era para ser o nome lançado pelo Washington Luiz, chegou e disse: façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, já havia ali, entre os setores mais jovens do tenentismo, já havia ali um planejamento de revolução, de movimento armado, mas que até o momento nada havia se concretizado. Preste atenção nisso. Um fato muito importante alterou o curso dessa história, alterou o rumo das coisas. Por quê? João Pessoa, lembre dele, que era o candidato a vice de Getúlio Vargas pela Aliança Liberal,
morreu. Não entendi foi nada. João Pessoa foi assassinado em Recife. Estava passando por Recife, resolvendo questões aí particulares, tudo bem. Não interessa. O que interessa é que, olhe no slide, no dia 26 de julho de 1930, por causa de problemas políticos regionais, o João Pessoa foi assassinado. Coitado, estava lá na confeitaria, estava lá tomando seu café, e aí no final da tarde, mais ou menos 5h30, um desafeto político seu entra na confeitaria e te dá um tiro a queima-roupa. O seu chofé, que estava na calçada, percebeu a movimentação e a discussão entre eles e acabou matando o assassino de João Pessoa. Essa história é um pouco controversa, existem muitas versões sobre, inclusive na imprensa da época, sobre a morte do João Pessoa. O fato é que ele morreu por motivos regionais, por disputas partidárias dali, né, do Nordeste. Só que o problema é que a oposição a Washington Luiz e a Júlio Prestes tomou essa morte e colocou-a numa proporção muito maior, né? Os partidários de Getúlio começaram a incriminar, a disseminar boatos de que Washington Luiz teria algo a ver com a morte do João Pessoa. A partir daí, o movimento armado começou a ser organizado. Então, dia 3 de outubro de 1930, começou no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e na Paraíba, um movimento armado. Observe que são aquelas oligarquias dissidentes que eu falei, que integravam a Aliança Liberal. Esse movimento chegou ao Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, hoje é Brasília, e esse movimento saiu vitorioso em 24 de outubro de 1930. Quais foram as consequências desse movimento? Primeiro, Washington Luiz, que era o presidente que estava acabando o seu mandato, foi deposto, ou seja, ele foi retirado, foi convidado a sair do seu cargo de presidente, né? O Júlio Prestes, que seria o presidente legítimo, eleito pelo povo, a assumir a presidência da República, foi impedido, ou seja, a sua eleição foi anulada pelo movimento armado, e no final das contas, quem assumiu a presidência da República? Ele mesmo. Getúlio Dornelles Vargas, como vocês podem ver aí na foto. Então, Getúlio Vargas, no dia 3 de novembro, assumiu provisoriamente a presidência da República. Provisoriamente não, né? Porque ele ficou 15 anos na presidência da República, né? Então, de provisório não teve nada. Então, ele ficou de 1930 a 1945 na presidência da República, e esse aí é outro assunto de outra aula, né, que nós vamos ter, que se chama Era Vargas. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Me siga também nas redes sociais, @BrunaMohana e @estudando.história. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, certo? E não esqueça de acompanhar o conteúdo pelo seu livro didático, pois a leitura é muito, muito importante para complementar o assunto, ok? Então é isso, até a próxima aula e tchau, tchau!